Boa noite, comadre e compadres desse Brasil. Puxa a cadeira e coloca o café para esquentar. Porque hoje o que tem é história boa que arrepia até a espinha. Já se inscreve e deixa o joinha. Lá pras bandas de Minador do Negrão, no sertão de Alagoas, tem um lugar que quase ninguém visita. Fica depois da estrada de terra, escondido no mato ralo, entre um mourão de arame velho e cruz torta. O povo chama de cemitério de anjo, onde antigamente enterravam criança que se foi cedo demais, criança que nem nome direito teve, ou que partiu antes de receber batismo. As mães vinham em silêncio. Enterravam o filho e deixavam uma boneca, um sapatinho, às vezes só um laço de fita, mas nunca voltavam. De dia parece só um canto esquecido, mas de noite, o vento muda, o mato se encolhe e o ar pesa diferente. Dona Mazinha, que morava num sítio ali perto, disse que ouviu o choro de neném vindo do meio das cruzes, fraco, longo, como se pedisse colo. Uma vez, ela viu uma menina, sentada no chão de terra, de vestido branco, pé sujo, olhos arregalados, sem piscar. Ela correu, mas o choro continuava. Teve também um caseiro. Chamaram ele para limpar o lugar. Mas quando a enxada bateu numa terra oca, veio de lá de dentro um som agudo, como um grito, preso. Ele largou tudo e nunca mais voltou. Dizem que os anjinhos de lá ficaram entre o céu e a terra, esperando o nome, a bênção, esperando alguém que olhe e diga: você existe, mas até hoje só o mato escuta. O sítio era pequeno, mas ajeitado. Ficava nas bandas de Januária, no norte de Minas Gerais, bem encostado num lajedo, com a casinha branca no alto e um açude mais abaixo. Seu Zeca e Dona Nena, casal novo de casamento fresco, tinham comprado com suor e economia. Queriam sossego. Queriam plantar, tirar leite, criar galinha e construir um futuro sem muito aperreio. De manhã cedo ele ia para a lida, tirava leite, limpava o curral, ajeitava a cerca, ela pegava a bacia de roupa, descia cantando até o açude. Lá esfregava, pano no lajeiro enquanto o sol batia nas costas. Era uma vida simples, mas boa, até que as coisas começaram a mudar. Tudo começou com um barulho estranho no quarto. Numa noite sem vento, escutaram um estalo seco vindo do canto da parede. Depois uma espécie de lamento, baixo, longo, como se tivesse gente chorando dentro da terra. Tu ouviu isso, Zeca? Sussurrou Nena, sentando na cama. Deve ser gambá no telhado, ele respondeu, meio sem convicção. Mas o barulho voltou na noite seguinte, e na outra também. Certa vez Zeca saiu antes do sol nascer. Foi ver um bezerro que estava meio manhoso. Quando voltou, encontrou a esposa de cócoras perto da cerca do fundo, com o rosto branco de susto. Nena, que foi, mulher? Ela apontou. Pro mato do lado do sítio, tremendo. Tinha um homem ali, de chapéu, só parado, me olhando. Zeca entrou no mato com a enxada na mão. Não viu ninguém. Mas quando voltou, viu as pegadas. Descalças, afundadas no barro molhado. Só de vinda, nenhuma de volta. Dias depois, souberam do povo da feira que o antigo dono do sítio tinha morrido numa rixa feia por conta de um pedaço de cerca. Um vizinho jurava que parte da terra era dele,
Tiveram briga. Tiro. O velho caiu morto ali mesmo, no limite do terreno, e dizem que a alma dele ficou por ali, vigiando cada palmo da terra como se fosse dele ainda. Zeca tentou fingir que era bobagem, mas a vaca parou de dar leite, e as galinhas sumiram uma por uma. Uma noite Nena acordou gritando. Disse que tinha sonhado com um homem velho, com o rosto coberto de sangue, sentado na beira da cama, dizendo com voz rouca: "Essa terra não é tua, essa terra é minha." No outro dia foram embora, deixaram tudo, a casa, o curral, até a roupa no varal. O mato cobriu a entrada, e o sítio ficou ali, do mesmo jeito, com a cerca torta, o açude seco e o portão batendo com o vento. Até hoje ninguém quis comprar. Dizem que quem pisa naquele chão sente os olhos de alguém seguindo pelos cantos, como se o dono nunca tivesse ido embora, porque tem terra que não aceita outro dono, e alma que morre brigando, continua brigando mesmo depois de morta. Na beira de uma serra, entre Itaí e Paranapanema, no interior de São Paulo, fica um caminho de terra batida, ladeado de mato crescido e cerca torta, que leva até uma fazenda velha, dessas que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. A fazenda tem nome sim, mas o povo não fala. Só dizem a dos Barbosa, por causa do coronel que mandava ali há mais de 100 anos. Dizem que foi homem de posses, de mando e de voz que calava a reunião, terras a perder de vista, gado, café, engenho e gente, porque ali também tinha. Senzala ponto pedra, suor e corrente. Cozinha de fogo no chão e o som abafado dos cantos tristes que ainda hoje parecem ecoar nos galpões ocos. A casa grande ainda está de pé. De longe parece uma sombra engasgada entre os galhos. As janelas quebradas lembram olhos vazios, espiando quem chega. Hoje em dia, quem cuida das terras é um sobrinho neto do coronel. Mas ninguém mora ali. A família deixou a casa trancada e nunca mais quis saber. Só manda roçar o mato uma vez por ano para dizer que a terra ainda é deles. Mas quem vive por perto, na beirada da serra, sabe das histórias. Gente que passa por ali à noite e escuta a batida seca, como arrasto de corrente. Outros juram ter ouvido passos apressados, como de alguém correndo descalço na varanda, mesmo quando não tem vento nem bicho. Teve um rapaz desses, que não acredita em nada, que resolveu entrar lá com a turma, de brincadeira. Filmaram, riram, bateram nas portas, chamaram pelo coronel. E naquela mesma noite, todos sonharam igual. Uma mulher negra de lenço branco, parada de costas, lavando roupa num tanque de pedra que nem existe mais. Na semana seguinte, 2 deles ficaram doentes. O outro se mudou da cidade. O povo da vila diz que a fazenda não quer ser esquecida, mas também não quer ser mexida, porque ali teve muita dor, teve grito abafado, teve choro de mãe amarrada, e por mais que os donos novos não queiram saber, a terra lembra. A madeira, a pedra, o barro, tudo ainda guarda o que foi vivido ali. Um senhor antigo, desses de memória boa, disse uma vez com voz baixa, que viu uma roda de vela acesa ali certa noite, mas que ninguém acendeu. Estavam só, acesas. Era só para lembrar que aqui, antes de ser silêncio, foi grito. Hoje, ninguém mais entra. A cancela vive encostada e o mato tomando conta. Mas quem passa por perto, principalmente nas noites, de chuva fina, escuta, de vez em quando um cantar fraco como reza longe.
e o estalar seco de chicote no ar. Mesmo que o ar esteja parado. No coração da baía seca, espremido entre os galhos tortos e a terra vermelha, fica o raso da Catarina, um pedaço de sertão onde o sol castiga, a água foge e o vento sopra feito lamento antigo. Ali, no meio daquele vazio cheio de memória, existe um ajuntado de pedras gigantes, empilhadas como se tivessem sido jogadas ali por uma força de outro mundo. Pedra por cima de pedra, fazendo sombra onde nem árvore nasce direito. Os antigos dizem que ali foi refúgio de cangaceiro, e também foi cova, porque o raso, além de esconder, também matou. Entre as brechas daquelas pedras teve emboscada, troca de tiro, volante e cangaceiro se digladiando até o último fôlego. O chão, por baixo do mato ralo, tem sangue pisado. Sangue seco, mas que o sertão nunca esqueceu. Diz o povo de lá que de noite, se você passar por perto, é capaz de ouvir assobio curto, como chamado de matador, ou o ronco abafado de alguém agonizando entre as rochas. Teve um rapaz, neto de tropeiro, chamado Edivaldo, que resolveu acampar por lá. Queria ver de perto onde o bando de Lampião tinha se escondido antes de ser cercado pelos homens do governo. Chegou com mochila, lamparina e um gravador. Queria fazer um documentário, ele dizia. Achou uma cova rasa, entre duas pedras compridas. Ficou ali. Fotografou, filmou, anotou coisa demais. Mas quando o sol caiu e a noite virou breu, o mato se calou de um jeito estranho. Nem grilo cantava, nem vento passava. Foi então que Edivaldo escutou. Um passo seco, firme, como bota de couro pisando em pedra. Depois, vozes roucas, falando baixo, emboladas, como se ainda estivessem armando cerco. A lamparina apagou sozinha. O gravador parou. Quando tentou sair, escorregou e caiu de cara num lugar onde, segundo ele contou depois, o chão era preto de fuligem e fedia a pólvora velha. Ali, entre a pedra e o susto, sentiu uma mão gelada no ombro e uma voz fina no ouvido. Aqui ainda tem gente. Só não respira mais. Edivaldo voltou no outro dia cedo, pálido, de olho fundo. Nunca mais filmou nada. E jurou que naquela noite viu os mortos andando em roda como se repetissem a mesma luta, vez após vez, sem nunca acabar. Hoje quem passa pelo raso evita aquelas pedras, não por medo de bicho ou de gente, mas por respeito, porque ali, entre um galho seco e outro, a guerra nunca acabou de verdade. As balas se calaram, mas os nomes, os gritos e as promessas de vingança ainda rondam por lá. E aí, o que você acha? Essa história é só invenção do povo? Ou tem coisa aí que a gente não entende, mas respeita? Se você curte esse tipo de relato, cheio de mistério, causos do interior e assombração de verdade, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que adoraria ouvir essa história tomando um cafezinho bem passado. Ah, e comenta aqui embaixo, você já viu ou ouviu algo assim na sua cidade? Quem sabe a próxima história contada aqui seja a sua. A gente se vê no próximo Café com Assombração. Até lá.